Resposta a processos administrativos em tribunais de conta. Como resolver essa situação? Muitas vezes, após iniciado o processo de aposentadoria, o servidor público é surpreendido com a necessidade de prestar esclarecimentos para tribunais de conta, seja ele estadual, municipal ou até mesmo o Tribunal de Contas da União. Essa situação pode ocorrer por vários motivos. O mais comum deles é porque, ao aposentar-se, este ato ele só se finaliza, só torna-se completo após a análise do Tribunal de Contas da União. Normalmente, essa análise é feita em 2 anos, porém, em algumas situações, é necessária uma maior dilação de provas, inclusive a apreciação de um depoimento por parte do servidor público. Bom, diante dessa situação complexa, o servidor pode ser notificado para prestar esclarecimentos. Esses esclarecimentos muitas vezes referem-se à contagem total de tempo em que ele esteve atuando. Às vezes uma verbação feita de modo incorreto ou até mesmo uma contagem imprecisa por parte do órgão pode ser considerado motivo para que você retorne para a ativa. Como resolver essa questão? Fica aí a maior das dúvidas. É bem sabido que você, como servidor público e qualquer outra pessoa que responda a um processo administrativo, não precisa necessariamente de ter um advogado. Porém, ter apoio jurídico poderá garantir que você tenha uma defesa muito mais efetiva, com acesso a precedentes, advogados especializados e uma equipe jurídica com um grande arcabouço de conhecimento. A sua defesa técnica poderá ser elaborada de forma a causar muito maior facilidade para que efetivamente a sua aposentadoria seja concluída. Muitas vezes, processos administrativos mal representados ou com defesas pouco intensas podem ensejar o retorno para a ativa. Esta, com certeza, causará muito maior dificuldade quando você já está gozando de sua aposentadoria. Neste caso, recebendo uma notificação de um Tribunal de Contas, não deixe de entrar em contato com o seu advogado de confiança, para que ele possa fazer a sua defesa técnica o mais completa possível, garanta que cada um dos precedentes sejam observados e esteja lá para apoiá-lo em cada um desses momentos. Caso o Tribunal de Contas considere que algum valor foi pago de forma incorreta, o servidor pode ter que devolver? Sim, muitas vezes, ao aposentar-se, o servidor acaba continuando recebendo algumas verbas que são consideradas inerentes à função, ou seja, ele aposenta e continua recebendo valores que só deveriam ser pagos ao servidor que está na ativa. Diante dessas situações, muitas vezes o Tribunal de Contas determina o ressarcimento. Porém, é importante ressalvar que, em sendo considerada a boa-fé do servidor público, este valor pode ser simplesmente retirado do pagamento, porém sem a necessidade de ressarcir o erário, ou seja, sem a necessidade de devolver. Caso o órgão decida pela devolução dos valores, é possível, por meio de uma defesa apropriada, realizar um peticionamento solicitando que seja considerada boa-fé do servidor público e, neste caso, simplesmente cessado, finalizado o pagamento e não tenha a necessidade de devolver os valores anteriormente pagos. Caso seja considerado improbidade administrativa durante o seu período na ativa, mesmo você já não estando exercendo a função, ainda assim você pode ser multado? Sim, nos casos em que for considerada a existência de improbidade administrativa, seja por desrespeito à legislação ou algum princípio do direito brasileiro, nestes casos o servidor pode sim precisar devolver valores ou até mesmo pagar uma multa à administração pública. Novamente, é sempre importante atentar-se aos precedentes e a cada uma das circunstâncias que podem impedir a cobrança desses valores. Com uma defesa técnica, você poderá garantir a melhor proteção aos seus direitos, também em situações de improbidade administrativa. O Tribunal de Contas pode revisar o seu ato de aposentadoria a qualquer momento? A resposta é não. O Tribunal de Contas possui um prazo máximo para analisar o processo de aposentadoria. Após 5 anos, entende-se que houve a convalidação tácita, ou seja, considerou-se como correto em virtude do passar do tempo. O tribunal não poderá, a qualquer momento, analisar um processo de aposentadoria que já está posto, consolidado, diante de tanto tempo após o início desta aposentadoria.
Essa situação existe para preservar os direitos já consolidados em exercício há mais de 5 anos por parte do servidor público que agora encontra-se aposentado. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco para que possamos auxiliá-lo também neste momento.